Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas, né? Ao Dirigindo Empresas Podcast. No capítulo de hoje, a gente vai aprender muito sobre você mesmo. Você vai aprender sobre você mesmo, eu vou aprender sobre eu mesmo, porque temos uma incrível psicóloga aqui que já eu apresento. Logo depois dos nossos patrocinadores incríveis que apoiam esse canal maravilhoso. Se você não mensura, não gerencia. A sede Zingini te ajuda a trazer indicadores e metas conectando com o financeiro. Já imaginou ter controle da sua produção, seus processos, de layout e de toda a sua documentação? Una tudo isso através dos nossos procedimentos e sinta a diferença no bolso. Chame nosso amigo Renan através dos links na bio que ele te ajuda. Venda Simples. Ensinamos vendas para pessoas e empresas. Somos uma consultoria apaixonada em vendas e somos especializados para estruturar seu setor comercial. Fale com o Vinícius nos links na bio e aprenda a vender cada vez mais. Já pensou em ter sua empresa nos melhores endereços do Brasil? Não perca mais tempo e energia com a burocracia. Escritório Virtual Brasil. Juntos, construiremos um futuro de sucesso para o seu negócio. Você teve a ideia? A gente ajuda a fazer dar certo. W Suzuki Consultoria. Quer levar sua empresa para outro patamar? Conheça nosso plano de 5 anos em 5 meses para levar sua empresa para outro estágio. Vamos te auxiliar a estruturar os setores da empresa, fazendo com que tudo funcione de forma bem encaixada e trabalhada para que você cresça cada vez mais. Quem disse que a autoridade não pode ser cativante, segura, criativa e bem-humorada? Precisando de uma locução para divulgar o seu negócio? De serviços de dublagem ou voice-over para traduzir algo para nossa língua? De voz original para sua animação? Ou narração para o seu audiolivro, documentário ou qualquer outro projeto? Contrate eu mesma. Sou a Hannah Cooper, profissional da voz. A sua empresa precisa impactar, transmitir uma ideia, uma missão, um DNA. Vamos fazer isso juntos da melhor forma possível? Meus contatos também estão no link na bio. E é isso, agora é a hora de apresentar essa pessoa que ela veio combinando comigo, não sei se vou de propósito ou não, só se ela estiver adivinhando, mas é essa pessoa incrível, linda, maravilhosa, Osmarina Viel. Que prazer incrível de ter você aqui. Nossa, o prazer é meu. E olha, já vamos começar aí falando da intuição, né? Intuir a faixa da cor do logo dele. E a blusa preta também, né? Pois Uau. é, gente, incrível isso. E olha, não foi combinado, viu? Não foi. É a conexão, a famosa conexão. Isso. Né? Eu vou aproveitar e já contar uma história de um pedacinho de como a gente se conheceu, né? Estava eu encarregado, na época eu trabalhava numa empresa, né? E eu tinha que atender um coworking, né? Foi pelo coworking, né? De saúde, um coworking exclusivo da saúde. E eu cheguei atrasado, não sabia onde estacionar o carro, aí eu parei o carro em qualquer lugar, assim, beleza. Eu não gosto de chegar atrasado nas reuniões, aí eu vim correndo, vi uma porta enorme, que era do prédio, né? Aí eu bati, na hora que abriu a porta, eu cheguei assim, todo alvoroçado, e falei assim: oi, tudo bem? Eu queria falar com a Marina, por favor, porque o lugar que eu entrei parecia um templo, o negócio cheirava bem, era todo mundo muito educado, um lugar lindo, leve, as pessoas educadas. Eu cheguei que nem um maluco, assim, desesperado, né? Não sabia disso. Pois é. E aí uma coisa que é engraçado, que nessa época eu tinha que atender muita empresa, né? Era tudo muito cronometrado. E aí toda vez era a mesma coisa, eu chegava a milhão, abria a porta, eu começava falando alto e já falava devagar, baixo, aí o próprio ambiente já me estabilizava, aí vinha você, me oferecia um chá, vamos lá na minha sala, sua sala é incrível, com água no teto, não sei o quê. Falei, meu Deus, esse é o lugar maravilhoso para atender alguém, porque era ótimo. Então atingiu o propósito. Atingiu, né? Porque essa realmente é a ideia.
ter um ambiente onde, quando a gente está na rua, tá aquela confusão, aquela bagunça, entrou no ambiente, o próprio ambiente equaliza tudo, né? Nossa, fez muito. Eu falo muito que ele é autolimpante. Olha, é o melhor termo para Isso. explicar, porque e eu precisava, viu? Era capaz de eu querer fazer reunião toda semana lá só para ter essa autolimpeza. E olha que você nos ajudou, hein? Porque por mais que o ambiente seja assim, né? Maravilhoso, mas o dia a dia aqui, a vida da empresa aqui não é tão simples assim. E eu, psicóloga, sendo empresária, aí era onde realmente eu precisava da ajuda do Wagner. E foi aí que essa parceria surgiu de forma maravilhosa, né? É verdade. E o mais legal é essa sintonia, né? Eu acho que Sim. sempre rolou uma sintonia muito legal de você ter uma mente muito anos-luz do nosso tempo. Eu acredito muito nisso. Às vezes eu vinha achando, falava, será que eu vou ter que dar um conceito muito básico? Como é que é? Aí eu jogava uma semente e você já vinha com a árvore. Assim, pum, então essa semente vira essa árvore. Na semana seguinte tinha uma coisa nova. Até a Adriane, né, que sempre te ajudou, ela falou, Marina, vai com calma, faz as coisas devagar. Não é esse o papel nosso como empreendedor? Fazer, né, resolver. Sim, realizar, resolver, é realmente o meu jeito. Não sei lidar com as coisas, ficar falando sobre um contexto e não ir lá e falar, vamos pôr em prática para ver se dá certo ou não? Então, eu sou bastante destemida nesse aspecto. Porque eu entendo que só depois que a coisa vem na matéria é que a gente tem condições de olhar e dizer assim, bom, e aí? Agora onde é que nós vamos corrigir? Porque óbvio que a gente tem que planejar, ver se faz sentido trazer aquilo para o mundo físico, mas a hora que você traz, você precisa ter essa coragem, né, de se expor às vezes até ao ridículo, porque pode ser que não dê certo, né? E pode ser que dê. Mas de qualquer forma nunca vai sair perfeito no primeiro momento. Que já é um ponto aí que eu pego para falar do nosso bate-papo. Que uma grande parte fica só na conversa ou só na parte do planejamento e não vai para ação, justamente porque tem que trabalhar com essa coisa da humildade. Porque nem sempre tudo que a gente põe em prática a coisa acontece como esperávamos, né? E eu tenho como prova viva a saúde integrada. Porque quando eu idealizei ela, eu idealizei com esse propósito, de trazer uma empresa, e principalmente da área de saúde, né? Porque nós falamos de consultório compartilhado, tinha que ser esse lugar realmente mágico, né? Que as pessoas chegassem lá e já receberia a cura desde o momento que abre a porta. E de fato eu consegui fazer isso. Só que quando eu trouxe, era uma coisa tão diferente, Wagner, que as pessoas queriam que eu voltasse para aquele método antigo. Mas como assim? Não tem televisão aqui? Você não vai pôr uma televisão com... Não. Mas não tem aquela revista de fofoca? Não. A inovação tem esses problemas, né? A pessoa não sabe nem como usar, né? A inovação, exatamente, né? Exatamente. E para quem resolve ir por esse caminho também é desafiante, né? Olha que engraçado não, super interessante o nível de aprofundamento em uma frase muito simples que você colocou. A pessoa que está presa ao planejamento extremo, né, a contrapartida dela é trabalhar a humildade, né? E muitas vezes a pessoa nem reflete a respeito. Isso. Por causa essa vergonha, esse medo de errar, é o que os outros vão pensar de mim, né? Como eu vou encarar isso, né? Eu vou ser uma fracassada, um fracassado, o que vai ser, né? Eu vou pedir ajuda para as pessoas? Não, a pessoa acha que eu sou fraca, né? Aqui a gente pode falar palavrão? Tá livre. Então, eu estava atendendo uma empresária e toda semana ela vinha com a mesma fala, né? Então, eu planejei e tal, e ela está trabalhando também com cursos online. Legal. E aí, toda semana ela fala que tem uma data, mas ela nunca coloca essa dita dessa data para realizar o curso. Aí, chegou um momento que eu fui usando, né, da linguagem psicológica mais sutil e tal, e não estava surtindo efeito. Aí, tem um dia eu falei, escuta, até quando você vai continuar com essa masturbação mental? Porque sabe o que você precisa trabalhar aí? Uma coisa chamada orgulho. Ela, é mesmo? Sim, porque, como eu disse, nem sempre a gente é assertiva. Ela, porque eu fico achando que ainda tem que melhorar, porque eu ainda tenho que estudar um pouco mais, porque ainda não está bom o suficiente. E nisso o tempo passa e você não consegue realizar, né? E a gente conta muita mentira para nós. Sim.
E acredita, né? Isso que é o pior ainda, né? Acredita, justifica, né? Com detalhes. Será que você que está aí nos ouvindo também não faz isso? Fica justificando. Aliás, quando a gente justifica muito, já é sinal de que a gente está mentindo, né? Para nós, não é para o outro. Olha, já pausa para reflexão. Quando você está se justificando muito, você está mentindo para si mesmo. É porque eu tenho que convencer você da mentira que eu estou contando para mim. Para mim, verdade. Olha, o papo vai ser nesse nível para cima, gente. É só espere, aguardem, tá? Marina, pessoa incrível, maravilhosa. Deixa eu explicar um pouquinho mais para as pessoas que assistem, né, o podcast. Marina é, por formação, uma psicóloga. Isso. Certo? Trabalhou no mundo corporativo, né? Para o mundo corporativo. É psicóloga clínica. Tem uma metodologia própria, que eu vou pedir para você explicar logo mais, né? Ok. É proprietária de um coworking de saúde, que eu não consigo chamar de coworking, sabe? Porque é um prédio incrível, com uns consultórios maravilhosos. Nós até mudamos, né? Nem estamos mais chamando de cowork, porque eu entendo que a palavra cowork não casa. Até vem de encontro com aquilo que você deu na sua palestra, no evento, né? Que às vezes temos que mudar a rota, né? E o cowork não cabe, é só saúde integrada mesmo, né? Então é um espaço compartilhado de saúde integrada. A saúde está integrada em tudo. Isso. Tudo. E a história de ser saúde integrada não é só pela integração com as pessoas, mas é também esse resgate com a natureza. Por isso que ela ficou autolimpante, né? Porque lá tem queda de água, tem luz própria, tem ventilação, planta. Eu trouxe todos os elementos da natureza para dentro do ambiente. As cores. E eu descobri que isso está virando moda, né? Que as empresas estão começando a investir nisso. Falei, olha que interessante, porque quando a gente traz os elementos da natureza dentro do ambiente, ele ameniza o estresse assim absurdamente. Então, por isso que ela ficou autolimpante. Mas o objetivo naquela época era para a gente resgatar esse contato com a natureza, porque nós somos filhos da natureza, né? E quando a gente resolve ficar só no mundo digital, de pedra, nós vamos enfraquecendo ao invés de se fortalecer. Então, por isso que é saúde integrada. Eu participei de uma vivência, tive a oportunidade de participar de uma vivência, já entrando no próximo assunto, né? Da sua metodologia, que a Marina realizou dentro de aquilo é como se fosse uma chácara, né? Um sítio, né? Mas é um espaço de evento incrível também em Ribeirão Pires, né? Fiore de Lúcia. Fiore de Lúcia. Incrível, maravilhoso. Zezé, ela é fantástica também. Sim. O pessoal tava perguntando quando é que eu vou fazer de novo. Né? E aí eu sou o cara dessas pedras aí, que ele falou, né? O cara cinza, corporativo, urbano. E Marina falou assim, ó, todo mundo vai levar a sua refeição, vamos fazer um piquenique a céu aberto. Aí eu falei, cara, como é que é um evento que é feito para as pessoas que têm é uma pegada também corporativa, mas tem um piquenique, e é no meio do mato, mas tem também um auditório, deu pane, assim, de tela azul, né? Aí tem uma vivência que você falou assim, ó, agora vamos descascar, né? Porque é para descascar, não é para desembalar, né? Vamos descascar a nossa comida e vamos dar ao outro para experimentar. Aí eu fiquei em choque, eu falei, meu Deus, como é que é isso, né? Vai ter outro ser humano perto de mim, né? Do meu lado introspectivo falando, né? E que vivência incrível. Ela falou assim, Wagner, você não vai tirar esse sapato? Você tá aqui para enfiar o pé na terra, né? Eu todo urbano, meu Deus, vou enfiar o pé na grama. Tirei o sapato, provei de uma fruta. Na hora que aquela conexão rolou assim, eu me senti igual aquele filme Avatar, sabe? Que o cara conecta a cauda dele aqui na natureza. Eu falei, caramba, né? Como a gente não faz isso? Eu, né? Eu não vou falar de geral, porque tem muita gente mais evoluída que eu, mas como eu não faço isso? E aí você me proporcionou uma experiência tão simples, mas também tão profunda, e eu vi que todo mundo também se conectou. E depois voltamos para um auditório e rolou toda essa mecânica, né, que você
produziu ali, achei incrível, assim, incrível. E você viu que quando a gente passa por essas experiências, né, que o cérebro ainda não está acostumado com isso, e aí você vivencia, fica tão marcante que não esquece nunca mais. Eu até vou compartilhar aqui com vocês uma vivência que eu tive, que essa história do piquenique, ela vem daí, né? Eu fui até o Peru fazer uma viagem lá, e chegando lá nós fomos fazer era hora do almoço. Aí todo mundo sentado na grama lá, do lado do lago Titicaca, e daqui a pouco aparece aquelas mulheres, né, com aquelas saias redondas que elas usam lá, que só tem um elástico aqui, descalça, com aquelas mamas grandes assim, com as sacolonas desse tamanho assim na mão. Falei, nossa, o que será que tem aí, né? Aí elas abriram aquele tecido assim, e dentro tinha batata, milho, ovos, cenoura, tudo que vinha da terra. Certo. E tudo sem tempero. Aí tinha o sal do lado, aí você pegava o sal, colocava naquela comida, né, no que você tinha pego e comia. Gente, eu nunca esqueci essa experiência, porque foi tão marcante. E o gosto de cada coisa ficou tão gravado que até hoje eu lembro quando eu falo. Então, isso que é vivência. Porque quando a gente vai a uma palestra e que a gente só ouve, só está usando uma das funções, né? Para começar, a gente tem 5 sentidos. Pois é. E aí, quando exploramos esses 5 sentidos, mais a intuição e mais as percepções sutis, a gente não esquece nunca mais, porque daí a transformação acontece. E aí essa transformação, ela acontece na parte bioquímica do corpo. Então você nunca mais volta a ser quem é. E aquilo não ficou uma experiência. Isso. Transforma. Olha que incrível. Então, é assim que a gente vai aprendendo a transformar. Para vocês que estão me ouvindo, se tem empresas, né, e tem funcionários, é sempre bom de vez em quando dar vivências assim para os funcionários, para que eles também tenham essas transformações. Porque às vezes a gente está exigindo do funcionário algo que eles não têm como fazer, porque está no nível consciencial ali máximo. Limitado. E não tem mais como seguir. Mas se a gente dá essas vivências, transforma. Expande. Aí a pessoa consegue ir um pouco mais além. Incrível. Você falou dessa vivência, eu juntei um pouco da sua vivência, né, do evento que foi antes do meu. Ano passado eu fiz um evento também, só que era só para que, aliás, fazendo um parênteses aqui, esse evento que você fez foi lindo, hein? Foi lindo, maravilhoso, muito marcante, viu? Que bom, foi feito com muito carinho. Eu percebi. Eu aprendi muito com vocês, viu? Depois eu vou resgatar isso aí. No ano passado eu fiz o primeiro evento, né, do W Suzuki Day. Esse desse ano foi o 2, né? No ano passado foi o 1. E eu fiquei com essa questão da vivência que você expôs no seu evento que eu comentei. E eu conectei com uma ideia que eu tinha já há um tempo. Uma vez eu estava numa palestra e eu vi um bolo de cenoura. E eu comi e eu falei, nossa, bolo de cenoura parece da minha mãe, né? E aí, logo em seguida na palestra, estavam falando de preço versus valor. Aí eu falei, nossa, um dia eu vou fazer um evento com o bolo de cenoura. Legal, guardei isso aí. Cenoura não, bolo de fubá. Aí no evento do ano passado, eu falei, eu preciso fazer as pessoas entenderem que um bolo pode ser mais que um bolo. E aí, o que a gente fez? A gente acessou todas as luzes. E aí eu tinha um amigo meu, violeiro, de viola caipira mesmo, que estava tocando no dia, né, fazendo as músicas no meio de uma palestra e outra. E nessa parte da vivência, eu falei assim, eu quero que vocês imaginem lá na roça. Aí quando ele falei roça, ele começava a tocar viola. Imagina você lá na roça, imagina que sua avó, de repente, uma tia, sei lá, distante, mora nessa roça, e você chega e você consegue até sentir aquele cheiro de bolo de fubá. Só como tá do olho fechado, eu pedi pra minha equipe esquentar um bolo de fubá no micro-ondas e chegar com o bolo em volta deles. Assim o pessoal, você vê que esse olho fechado ficava meio... Nossa, eu acho que eu tô sentindo o cheiro mesmo, né? E aí eu fui juntando isso pra falar, olha, esse bolo custa R$2 a fatia. Mas e se eu falasse que é o bolo da tua avó e cobrasse 15? Né? Era um evento mais para voltar para essa interpretação, né? Mas aí tem gente que acho que na primeira curva já ficou por lá e começou a chorar e nem lembrou mais do preço, nem nada. Mas trouxe essa questão da vivência. E aí onde que conecta tudo? Há uns 5 anos atrás, eu acho, eu fui para Maragogi. E aí lá eles têm a famosa goma, bala de goma de Maragogi, que é um sequilho, né? A gente conhece como sequilho. Aí o pessoal fala, mas é um sequilho, é só um sequilho. O pessoal fala tanto dessa bala aí, não é nada demais. Tá bom. Mas eu tava no passeio, falei, vou aproveitar.
Você também é daqueles que experimenta de tudo? Sim, claro. Eu também. Aí eu peguei o sequilho, e era numa casa bem na beira, bem simples, né, como é típico de Maragogi, à beira da praia, como também é típico de Maragogi, que é uma terra de pescadores. Aí essa parte onde produzia essa goma era virada pro mar. Aí eu peguei a goma, peguei um cafezinho sem açúcar, fui pro lado de fora e fiquei olhando lá, mordi o sequilho, tomei um gole de café e falei assim, meu Deus, é outro patamar de café e outro patamar de sequilho. Aí tinha um menininho assim, ó, encostado, com uma cara tranquila, Marina. Aí eu falei assim, esses caras jogando bola aí, sempre que eles fazem isso, toda tarde a gente joga bola assim e tal. Falei, cara, vocês são o quê? Eu sou um pescador. Falei, você gosta de morar aqui? Ele, nossa, gosto muito. Já pensou em ir pra cidade grande? Ele falou, imagina, de jeito nenhum. Aí eu olhei pra ele, pensei na minha vida, falei assim, a gente aqui não sabe de nada, né? Os ignorantes somos nós. Olha a vida que o cara tem, né? E aí marcou também, ó. Toda vez que eu como um sequilho que seja, me volta lá pra praia lá. Viu? Né? Que é incrível isso. Então, a memória olfativa do paladar, elas são mais, como que eu diria, mais marcantes do que a memória intelectual, porque a memória intelectual você perde ela fácil, e essas não. Olha só, do tato também. Que marcante, né? Sim. Muito bom. Agora, aproveitando essa questão da vivência, né, você trouxe a questão dos elementos, né, que você usou na saúde integrada. Fala um pouco para o pessoal sobre essa metodologia que você usa, né, da mentoria supra-humana, o que é esse movimento supra-humano, para as pessoas entenderem. É assim, Wagner, eu sempre fiz esse trabalho, né, sempre atuei como psicóloga clínica, nunca fui uma psicóloga clínica convencional, né? Para começar, pelo espaço que eu tenho, já dá para ver que não, né? Sim. E sempre fui muito inquieta, então assim, eu pesquisei muito, eu já rodei meio mundo aí buscando conhecimento, porque desde pequena eu sempre fui sensitiva, mas eu nem sabia disso, então até um determinado momento era uma briga danada, porque eu não queria ser diferente dos outros, eu queria ser igual. Sim. E não aí, se encaixava de jeito nenhum? Não me encaixava de jeito nenhum, e aí a vida foi seguindo, aí eu entendi que a psicologia era a porta, né? Porque desde os meus 12 anos que eu entendi que eu queria fazer psicologia. Nossa. E é interessante que nessa época, nós morávamos no meio do café, né? Era agricultor. Eu perdi meu pai, eu tinha 10 anos. E mesmo assim, vinha muito forte, né? Que era esse caminho que eu tinha que seguir. Então, eu me via como psicóloga, porque assisti uma novela, enfim. Eu estou explicando tudo isso para vocês entenderem como é que eu vou intuindo e como eu vou costurando as coisas, né? Na minha vida, e que vai dando esses resultados. E aí, enfim, eu sempre fui muito assim, eu aprendo e trago para a prática, aprendo e trago para a prática, na minha vida. Então, eu não sou uma psicóloga teórica, eu sou vivencial, né? Aquela pessoa que se eu falei aqui é porque eu já coloquei em prática para ver. E aí, um determinado momento me deu um start. Falei, gente, porque o Jung, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala do processo de individuação, né? Então, para você se tornar um indivíduo, primeiramente você precisa compreender esse todo, esse coletivo, né? Então, no coletivo está tudo aí, mas você é um ser diferente desse coletivo. E quando nós não somos despertos ainda, nós somos como todos, né? Certo. Tanto é que a mídia explora isso muito bem. E aí eu entendi, falei, mas para eu me tornar um ser individual e perceber essas minhas características, primeiro eu tenho que sair dessa bagunça. E foi aí que eu tive o start. Eu estava numa sala e eu falei assim, olha só, que interessante. E se eu pegar tudo que eu tenho de materializado e colocar naquele canto ali? Aí eu fui vendo todas as coisas que eu tinha materializado na minha vida, né? Meus bens materiais, minha formação, meu corpo físico, meu casamento, família, tudo naquele canto. Falei, bom, agora eu vou olhar o outro canto aqui, eu vou colocar todas as minhas emoções, as minhas raivas, os meus ódios, as minhas frustrações, decepções, enfim, né? E tinha muito. Aí fica naquele canto lá, né? Também as coisas boas, as minhas conquistas, né? O que eu já consegui vencer aqui. Aí depois eu olhei para o outro canto e falei, aqui eu vou colocar os meus projetos, né? O que eu ainda quero para a minha vida? O que faz sentido eu ainda movimentar para trazer para este plano físico? E esses projetos ainda dá para eu trazer, né, nesse lugar? Aí eu tive essa percepção que primeiro eu precisava arrumar o que eu já tinha.
para depois trazer o novo. Tô entendendo. Porque senão, como que ia fazer? E aí é outra pergunta, e eu tenho energia para mais? Porque aí eu olhei para o outro canto. E aí foi que eu desenvolvi, aí depois lendo, estudando, né, pesquisando. Embasando, tem um né? livro que chama Chave de Enoch, que ele fala: o ser humano só consegue despertar a consciência quando ele compreender a consciência piramidal. Eu falei, bingo, isso que eu estou fazendo é a pirâmide, as 4 pilastras da pirâmide, cada uma tem um elemento. Então, terra é onde está a matéria, emoção é onde está a água, ar é onde estão os pensamentos e fogo é onde está a energia. E tudo isso tem no corpo, gente. Isso Sim, que é lindo. sim. Terra é o primeiro lá. Então, quando a gente tem dificuldade de materializar as coisas, tem gente que é muito sovina, né? Ou tem outros que não conseguem gerar nada, é porque está lá no básico. O problema está lá no pé da coluna. E começa a desenvolver doenças físicas aí. Acho que se eu for por aí também vai ficar muito profundo, né? Sim, mas nesse você está falando de chakras. Estou falando então, porque tem a ver com os elementos. Isso, Mas aí deixa isso para um outro dia. Então, senão vai ficar muito complexo. E aí, o que eu entendi? Falei, então tá, eu tenho que ficar no meio dessas 4 pilastras para eu conseguir ver tudo. Porque se eu ficar num canto, eu não vejo os outros. E aí foi quando eu comecei. Anotei isso no papel e aí comecei. Bom, então vamos olhar a primeira parte materializada. Quais coisas aqui tá bom? Qual não tá? Qual eu acho que ainda vale a pena eu ter na minha vida ou não? E aí comecei a fazer as transformações que eu precisava fazer, né? Aí fui lá para a pilastra da parte emocional, né? Por que eu sinto tanta raiva? Gente, eu era um ser humano raivoso. Muito raivoso. Mesmo? Nossa, se falava uma vírgula, eu já falava 10, né? E aí eu fui entendendo, porque assim, tinha muita coisa que eu trazia para o plano físico que não tinha a ver comigo. Né? Mas é porque eu rejeitava quem eu era, então eu ia pelo que eu achava que os outros queriam que eu fizesse isso. E aí eu fui limpando essas emoções também, fui deixando, falei, o que eu quero ser, né? Como eu quero me ver? Eu quero ser uma pessoa com paz, com harmonia, quero ser abundante. Bom, então eu só vou valorizar isso. As outras coisas eu não vou dar mais energia, porque se eu dou energia para a raiva, para o rancor, para o passado, essas coisas todas, o que acontece? Eu perco energia e depois eu não consigo trazer o novo. Porque a cada vez que você vai gerar um filho, a cada vez que você vai dar à luz, você não gasta energia, Sim. Então o novo também. Né? O novo também gasta energia, isso eu não tenho como que eu trago. E aí foi que eu fui organizando tudo isso, fui entendendo, aí defini os projetos que eu entendi que fazia sentido trazer na minha vida e fui cultivando a energia. Falei, porque a energia é que vai fazer eu crescer em consciência. Sabe como se fosse uma ilha? A ilha está desse tamanho aqui, só tem isso aqui de mar em volta, né? Certo. Quando a gente vai expandindo e vai aumentando a energia, você consegue ter mais aqui. Então, você percebe mais coisas que até então não percebia. Então, quando a gente está na empresa e está lá, ai meu Deus, eu tenho que pagar a conta, nossa senhora, a minha esposa me cobrou disso, meu esposo me cobrou, o que aconteceu? Você está ali gastando energia mental e com essa emoção toda aflorada, aí vem, né, a ansiedade, vem a depressão, medo. vem o desgaste. Perdeu energia e perdeu a oportunidade de ver as possibilidades quando você aumenta teu campo de energia. Então, ficar no meio da pirâmide é que é a grande sacada. Por mais que eu tenha desafios, né? Não problemas, porque o pessoal vem falando assim, tem problema. Um monte de problema. Tem desafio. Problemas os quais eles até buscaram, né? Isso é que é engraçado, né? Como é que é? Problemas os quais eles mesmos buscaram, né? Então, tipo, a pessoa casa e agora pro casamento tem um problema. Sim, Poxa, mas você buscou aquilo. Casou, mas resultado, administrou o casamento? Lidou com o casamento? Se você quer se tornar uma pessoa que tem um relacionamento, você tem que honrar isso, né? A empresa também. Tudo que você materializou. Amizade. Por isso que a gente tem que olhar lá naquele canto lá da matéria e dizer assim, tá bom que tá aqui, se não tá eu tiro agora, porque eu não vou ficar gastando meu tempo e minha energia com algo que não é bom, que não tá me levando para o lugar onde eu quero. Esse é só um adendo aí, é uma coisa para comentar, né? Trazendo pro linguajar mais leigo, assim, né? Isso. Quando a gente fala de energia, você fala de energia, a gente pode considerar energia física, a gente pode considerar tempo, a gente pode considerar energia mental, até espiritual, né? Exatamente. Porque só para as pessoas não acharem que a gente está falando só de energia cósmica, né? Mas é tudo, né? Todas elas. É uma coisa mais tangível. Palpável, mais que a gente chama de palpável. energia psíquica, né? O que é? É esse conjunto de coisas igual você está falando. E aí, usando um exemplo de empresários, né? Que é o público, às vezes o cara ele tem uma imagem lá atrás, quando ele é funcionário ainda, ou quando ele não tem uma empresa, ainda ele tem uma imagem do que é ser empresário.
né? E às vezes o que ele tem como ilustração, o empresário é um cara que, sei lá, gasta dinheiro à toa no que ele quiser. Às vezes ele tem uma imagem que o empresário é o cara que tem uma casa de X tamanho, quantidade de X de carros, né? E o cara materializou aquilo na cabeça e foi correndo atrás como se não houvesse amanhã. Legal, isso traz uma motivação pro cara, né? Mas não refletir a respeito desses 4 cantos que você colocou, em algum momento o cara já tem um carro legal, que até já o satisfaz, já tem um conjunto de bens materiais que já o satisfazem, mas ele tá tão preso naquela imagem. Só tá naquele canto. Então ele esqueceu que tem a parte emocional, esqueceu que tem a parte estratégica, esqueceu que tem essa parte da energia, ele fica preso só no ter mais. Parece que nunca tá bom o suficiente esse ter. E quase sempre tá usando matéria para suprimir, né, ou esconder essas questões de ordem emocional. Isso. Então, na verdade, ele está isso. tentando tampar um copo com uma tampa de panela, né? Ou seja, ele está lá trabalhando em cima do material, que ele acha que é aquilo a solução, mas não trabalha autoconhecimento, não trabalha saúde, não trabalha relacionamento com outras pessoas, não é isso? É uma coisa... Falar nisso, até tem um caso recente que eu tô acompanhando, na verdade, um familiar desse moço, né? Mas foi isso, ele era um empresário, muito bem sucedido, nem assistência médica ele tinha. Resultado, ele foi diagnosticado com câncer. E aí ficou no SUS, né? Recebendo assistência com praticamente uma mansão num condomínio, carrões, ganhando super bem, e sendo tratado pelo SUS. Porque nessa hora já não adianta atrás de convênio, né? Também, assim, o valor à saúde dele era 0, né? E aí, assim, a irmã, inclusive ele faleceu a semana passada, a irmã dele trouxe a questão que ela não conseguia entender isso, e quando ele estava já praticamente, já tinha sido desenganado, né? Na finitude dele, ele foi lá e comprou o carro para os filhos e para a esposa. Não aprendeu muita coisa. Então, assim, a qualidade de vida dele não era primeiro plano, era deixar todo mundo com status, com conforto. Não que não tinham já, tinha, mas ele quis renovar tudo para dizer assim, bom, estou indo embora, mas vocês financeiramente estão bem, tá? Que triste, né, meu? Sim, e aí, né? A partida dele, o calor dele, o afeto, isso não conta, né? Não. Então é legal a gente parar para prestar atenção. E tenho certeza que muitos empresários aí que você trabalha, e alguns eu também atendo, que às vezes começa a valorizar demais o faturamento da empresa ou as questões só da empresa e esquece que isso alimenta sim. Eu, pelo menos, adoro dinheiro, né? Sim, acabei de falar pro Wagner aqui que eu fui comemorar meu aniversário na Grécia, né? E assim, eu adoro trabalhar, adoro ganhar dinheiro e adoro também usufruir dele. Mas não esqueço dessas outras áreas que também são tão importantes quanto, né? Esse é o ponto de equilíbrio. Até pensando estrategicamente, mesmo que a gente for o maior capitalista do mundo, se a gente botar numa estratégia para conseguir o maior nível de dinheiro ou bens materiais que você precisa, ainda assim você precisa considerar essa pirâmide. Porque se você não ter saúde, você não chega. Se você não tiver alimentação, você não chega. Se você não tiver sono, você não chega. Acho que chega no meio do caminho, olha lá ainda, né? Que nem eu fico brincando, né? Chega cheio de furo de bala, né? Que foi com esse moço, que pagou com a vida dele. Eu até trouxe esse exemplo para dizer, olha... às vezes está bem perto e o índice de câncer ele tem aumentado muito porque se o corpo fica ácido demais não consegue combater as células cancerígenas. Não só o câncer, mas o infarto também está tendo muito, né? Por conta disso, né? A pessoa não dorme direito, não come direito, não tem uma agenda, que aliás é uma coisa que eu falo muito nesse trabalho meu com o supra-humano, né? Organização. A organização é uma das coisas fundamentais para a gente não perder energia. Porque se eu tenho uma agenda, se eu tenho horário para as coisas, né? Tudo dá certo, você não fica naquela ansiedade que eu marquei com você aqui, né? Eu tinha horário, eu estava editando vídeo lá de um curso que eu vou dar e eu falei, 4h30, 4h20 eu saio daqui, porque eu tenho que estar lá 5 horas. Já tinha visto o tempo que dava aqui, tudo certinho. Então, assim, não gera ansiedade, não gera inquietação. Agora, se você faz tudo atropelado, o coração fica, né? A cabeça a 1000 e aí a pessoa está querendo fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Isso não é vida.
Obrigado por citar a organização, tá? Muito obrigado. Ah, que bom, Porque é uma da questão? é uma questão enorme que eu preciso trabalhar Fundamental. em todos os meus clientes, todos eles têm essa dificuldade, coitados, mas eles estão lá, pelo menos já identificaram, já aceitaram e estão trabalhando nisso. Então Não, já é meio caminho andado. E assim, organização não é só agenda, organização no computador, né? Que tem umas pastinhas de tudo que tem coisas, né? Porque hoje a gente usa muito, né? Organização das gavetas, em casa, mesmo que você trabalhe fora, ter as suas coisas organizadas. Que a hora que você pensou, você já sabe aonde está, né? A minha empresa, gente, é assim, todos os funcionários sabem exatamente onde estão todas as coisas. Do estoque, do tudo sinalizado, bonitinho, tudo, é verdade. Tudo, porque não vai perder tempo com isso não, gente. Isso é coisa pequena para nossa qualidade de vida, né? Isso é outra coisa que eu adquiri, né, eu me apropriei acho que deu uma melhorada, vamos falar assim, ao ver a sua empresa. A sua empresa ela é impecável, de verdade. O pessoal fala assim, gente, a Marina lá é minuciosa. Aí você entra na sala e o controle do ar-condicionado tem que estar no suporte de ar-condicionado. Aí na minha cabeça, eu não entendia por que a pessoa estava reclamando, mas o que você quer dizer com isso? Tem hora que o controle não está no suporte de ar-condicionado. Aí eu fico pensando, por quê? Porque no fundo eu concordo com você, eu penso tão parecido que eu falo, mas por que ela está reclamando? Para essas pessoas isso é chatice. Mas vamos lá, se tem um lugar para você pôr o controle do ar-condicionado que foi feito para encaixar ali, por que ele não está lá, né? Não, e aí o tempo que você perde, você tem 1 hora de consulta, aí você vai procurar o na dito gaveta, vai ligar para a Pronto, recepcionista. você já saiu do seu equilíbrio, você já prejudicou a pessoa que você vai atender. Parece uma coisa boba, não é? É, exatamente. Hoje eu tenho uma mochila que ela tem exatos 10 centímetros, né, de largura, de profundidade, perdão. Por que eu cheguei nessa conclusão que ela tinha que ser assim? Ela é toda lisa, ela não tem mais nenhum bolso, ela só tem o principal, as repartições estão dentro. Dentro tem um monte de bolsinhas que eu coloco, tudo organizado. Em algum momento, quando eu era consultor de rua, vamos falar assim, que eu vivia no cliente, estava eu chegando atrasado por causa do trânsito, e eu sempre fui organizado, hein? Tava chovendo, aí eu passei em frente ao empreendimento, né? O cliente não tinha vaga. Aí eu falei, bicho, eu tive que dar mais uma volta no quarteirão, me atrasei mais ainda. Parei no estacionamento mesmo, né? Porque eu não queria gastar naquela época no estacionamento. Deixei lá. Beleza, eu falei pro rapaz, você estaciona? Estaciona. Aí a minha mochila estava no banco de trás. Chovendo, né? Abri a porta de trás, fui pegar a mochila, ela enroscou de um jeito entre um banco e outro no trilho, que eu fiquei puxando e eu me molhando e eu ficando bravo. Aí eu tive que fechar a porta, abrir a porta da frente, puxar o banco da frente, desencostar e abrir a porta de trás, pegar a mochila, já estava encharcado. Imagina o ânimo incrível que eu cheguei para atender o cliente, né? O cara, se ele falasse que não fez nada aquele dia, ele ia tomar um tapa, né? Porque eu estava nervoso. Cheguei em casa e falei assim, tá, a culpa não é da chuva, a culpa não é do trânsito, a culpa tão pouco é do meu cliente. Aí eu olhei e falei, tá bom, vou resolver esse problema. Aí eu comecei a estudar tanto essa questão dessa organização, né, no nível nerd que eu sou, que aí eu cheguei na conclusão, minha mochila tem que ter exatos 10 centímetros, vão ter um monte de carteirinha assim dentro, e ela é super eficiente. Então, chave do carro, de casa. Toda vez que você chega na frente da porta de casa, fica batendo os bolsos e procura. Tem uma bolsinha aqui na alça, que ela sempre a chave está ali. Então, todo dia eu chego, pego, já sei que a chave está aqui, não preciso procurar. Não fica automático? Não gasta mais energia com isso. Pois é. Por que gasta todos os dias energia com aquilo? Pois é. E olha, tem gente que repete sempre a mesma coisa. Então, cadê esse racional? Porque a gente vai falar de uma outra coisa interessante aqui. Racional e mental. A mente, essa coisa aqui que eu falo, a mente, né? Então, assim, a mente é essa bagunça, igual você estava lá tentando achar, nossa, eu tenho que ver o cliente, que lá. Então, isso é a mente. O racional é a hora que você se acalmou e vamos organizar isso para que não se repita. Então, todas as coisas que ocorrem, seja na nossa vida ou na nossa empresa, que deu errado ali ou aconteceu alguma coisa, é a grande oportunidade de a gente fazer o adequado no próximo momento. Eu nem vou chamar de certo, adequado. Sim. Que fica bom pra gente, coerente, né? Talvez. Isso, é. É verdade. Muito bom. Aí estamos usando o racional. Deixa eu resgatar um negocinho. Falando da nossa metodologia do movimento supra-humano, né? Que é uma mentoria que você tem, né? É um pacote, vou falar assim, de auxílio a pessoas que buscam esse equilíbrio.
né? Hoje você tem ajudado muitos empresários, né? Inclusive até por isso que eu trouxe você aqui, para me ajudar a ajudar esses caras. E assim, quando eu falo esses caras, eu me incluo no meio, tá, galera? Porque o pessoal fala assim, ele é consultor e ele não precisa de ajuda. Eu sou o que mais precisa de ajuda, né? Porque se Você faz terapia, não faz? faço terapia. E aí, quando você falou da pirâmide, eu desenhei aqui na cabeça que tinha os 4 lados, que você falou que é a base. E aí você falou que tem que estar no meio para poder enxergar tudo de maneira meio sistêmica, né? Isso. Isso forma essa pirâmide, né? Os 4 lados e a pirâmide é você aqui em cima, nessa representação, certo? Que aí eu olho daqui, né? Quando eu olho daqui, porque a partir do instante que eu já tenho energia, expandi minha consciência, o que acontece? Que aí eu chamo de consciência supra-humana. É aquele ser que tem a consciência desperta, ou seja, despertou. Ele entende que a matéria é o desafio para ele ir lapidando, como eu falei. Toda vivência tem alteração bioquímica. Então, quando você transforma esse material físico aqui mesmo, né? Certo. E as conexões neurológicas também, você vai subindo e aí você vai vendo aqui. Então, quando você vê daqui, você fala assim, tem aqui um negócio que eu preciso arrumar. Tem um outro aqui que eu preciso... Porque hoje, pelo menos, a minha vida tá assim. Eu não tenho mais esses grandes desafios. Mas eu tenho detalhes, né? Porque daí talvez eu me preocupe com esse detalhe do ar-condicionado, o controle que não tá lá, né? Por quê? É só ajuste, aí você não fica mais na loucura, né? E você, o que eu chamo de ser mentor de si mesmo, né? Eu chamo rei e rainha de si mesmo. Por que eu dou esse nome esquisito, né? Rei e rainha. Porque nós temos, então, o ápice da energia feminina e o ápice da energia masculina. Certo. Sem essas duas forças dentro de nós, a gente não consegue materializar nada na vida. Certo. Então, esse povo fica falando mal do marido ou da esposa, tá falando mal de si mesmo, porque essas duas forças estão dentro de nós, né? Então, quando elas duas entrelaçam, que hoje não é dia de falar do chakra, mas entrelaça, e são os pontos de energia, a gente transcende aqui. Então, ou seja, eu fico no topo da pirâmide. Eu, olhando daqui, eu consigo ver e vou arrumando. Então, sabe a árvore de Natal? Faz esse movimento, igual a árvore de Natal. A estrela de Natal está aqui. Significa... consegui despertar a minha consciência e agora eu entendo que a matéria é aprendizado. Então o supra-humano o cara tá no topo da árvore de Natal. É a estrelinha de Natal. Entendi. E aí o seu objetivo é elevar essa pessoa como eu falo, eu não só ajudo as pessoas a resolverem os conflitos delas, como ajudo a elevar a consciência, porque o planeta ele está pedindo isso, né? Sim, então se a gente ficar preso a esse passado, a educação que nós recebemos, que tinha que trabalhar de sol a sol, essas coisas todas, hoje não faz mais sentido. Não. Você vai trabalhar de sol a sol o quê? Se você conseguir ter uma vida equilibrada, uma vida organizada, levando em consideração que não é só trabalho, que você tem que cuidar da parte física, né? Tem que fazer exercício, que nem hoje, fui fazer musculação antes de começar, né? Cuidar da alimentação, eu gosto de fazer minha própria comida. Legal. Então, assim, eu tenho tempo para isso, dá tempo que eu cuido da empresa, eu faço os atendimentos clínico, né? As mentorias também, e ainda dou curso. E tá aqui. E eu tô aqui, e sobra tempo pra tudo. E sexta-feira, sabe o que eu faço? Assisto Netflix. Olha que mulher E moderna. dá, gente, então, por quê? Porque tem bastante energia, você vai ajustando as coisas, e quando você tem essa sacada, Wagner, fica muito legal. Que aí você fala, nossa, olha quanto mais produtiva eu sou, sem tanto esforço, porque a gente não precisa mais trabalhar a energia de guerreiro. Quando a gente tá nessa luta, igual você tava lá o dia da sacolinha lá no carro, você tava em energia de guerreiro. Sim. Tem momentos que a gente precisa dela, mas não o tempo todo. Sim, despende de energia física. Então né? isso é supra-humano. Quando a gente fala de mentoria supra-humana, é diferente de psicoterapia, né? Então a psicoterapia é aquele povo que fala assim, quero derrubar a casa e começar tudo de novo. Né? Então assim, é uma reestruturação geral. Então, e demora. Demora isso. Né? O que eu fiz? Eu peguei todas as técnicas que eu aprendi e fui intuindo também, como essa que eu falei agora da consciência piramidal. Sim. Formatei isso e aí eu ajudo então em 10 consultas, né? 10 encontros, esses empresários que querem ajustar pontos específicos. Sim, né? Escolhe um tema principal. Um tema e aí eu vou... usa a metodologia para isso. Exatamente. É incrível. Aí vamos trabalhar lá essa questão do conflito, porque o objetivo principal é deixar a pessoa no meio da pirâmide para ela subir. Sempre esse. Se você é engenheiro cético, né, só entende números, basicamente o que ela o movimento super-humano é como se você fosse um Master Black Belt Six Sigma, tá? Puta que
contrário, que isso? Eu trouxe uma nomenclatura pior, mas que o cara entende pra falar que isso aqui não é uma coisa de abraçador de árvore, entende? É uma Matemática pura, gente. É só você científica. fazer a ação e o negócio acontece, né? Sim. Muito bom. Cara, e é muito legal esses bate-papos, porque o bate-papo em si já expande a mente, né? O pessoal perdeu, né? Eles acabaram não tendo essa oportunidade, mas a gente, antes de começar o podcast, a gente já fez um podcast nosso. A gente já ficou conversando, Verdade. já desenhamos, já expliquei o que eu faço, ele explicou o que ela faz. E toda vez é assim, né? Não existe conversa de 5 minutos entre eu e Marina. Não mesmo, se deixar a gente fica o dia todo aqui. Aliás, você já mostrou aquele esquema ali pro pessoal? Muito legal a metodologia dele, gente, muito 10. Eu vou mostrar em breve. A gente está terminando de amarrar uns detalhes, mas são 5 consultorias, né, que eu montei, 5 metodologias de consultoria. E, em resumo, cada consultoria para alguma etapa da vida que você estiver de empreendedor, né? Então a gente pode acompanhar você durante todo o seu trilho de empreendedorismo voltado para a estruturação da empresa. Até chegar no pico aqui também, na estrela de Natal. Isso. Quem vai olhar para a empresa. Você falou na sua palestra que tem aquele, como que é? 5% da população está dividido em 2 ainda, né? Que é o que retém todo o dinheiro. Isso. E tem um que trabalha para gerar dinheiro e tem um que cuida do tempo, não é isso? Isso. Então, esse que o dinheiro, na verdade, dá tempo para ele, né? É a estrelinha aqui. É a estrelinha, exatamente. É o topo da pirâmide, porque ele já entendeu como que esse universo da matéria, da empresa faz para que ele, né, usufrua disso tudo e o tempo é para ele. Eu entendi, foi uma boa aluna? Incrível. Amarrou tudo, como sempre, né? Como sempre. Muito legal, Marina, muito legal. Eu me sinto muito conectado com a sua caminhada, né? Claro que a partir do momento que eu te conheci, né? De lá para trás eu não sabia nem que você existia. Mas a partir desse momento eu sinto que a gente caminhou muito próximo, né? Sim. A gente sempre se conversando, né? Não com a recorrência que a gente gostaria, né? Mas sempre a gente se esbarrando ali, né? Um convidando para o projeto do outro, né? É alguém que mora no coração, né? Então, assim, eu sempre lembro do Wagner, né? E tem horas que eu falo, nossa, o Wagner aqui é essencial, né? Aí é a hora que eu falo, Wagner, você tá aí, tá livre. E isso é muito bacana, eu me sinto muito privilegiado. Sim, e sou muito grata por tudo que você nos ajudou lá na Saúde Integrada, né? Muito legal. Você vê, você não deu aquela força em 2019, né? E quando foi 2020, veio a pandemia, Saúde Integrada se manteve, né? Saudável, continuou. Olha, nós tivemos que deixar as portas fechadas, né? Porque era área de saúde, não tinha como manter aberto. E com esse start, com esse olhar do novo, com essa coisa inovadora, a gente conseguiu ter uma ideia rápida ali de movimentação. E a gente seguiu em frente tranquilamente, sem ter que dispensar funcionário, nada. Não dispensou nada. Não, teve a gente se manteve, sim. Olha que incrível. Então, e eu sou grata porque você nos ajudou, inclusive ajudou a eu também enxergar que eu tinha essa visão inovadora, porque até então eu não sabia disso. Você só achou que era uma pessoa normal. Normal. Assim, não, você não é normal. E agora eu estou numa outra empreitada, né? Eu estou fazendo parte das reuniões de empresários do Rude Ramos, né? Legal. E mais uma vez eu vejo quantos empresários realmente estão resistentes à mudança, né? Porque o Rude ele caiu bastante, né? É um bairro de São Bernardo que teve seu auge e agora não tem mais. E aí, conversando com os empresários, vem toda essa dor também de não querer mudar, de não querer fazer o diferente. Tá vivendo aquela história ainda, né? Não tem como, tem que passar, senão, né? Superar, né? Ou você nasce ou você nasce. Ressignificar, reescrever, aquela história toda, né? Isso mesmo. Perfeito, Marina. Nossa, muito bom. Adorei esse bate-papo, foi mega dinâmico, como eu imaginei que seria. Passa voando, né? Parece que a gente sentou aqui só, conversou um pouquinho, né? Olha, se eu fui complexa, por favor, me pergunte, eu respondo, né? Não sei se depois do podcast tem alguma caixinha de pergunta, alguma coisa assim, mas porque às vezes para mim é meu arroz com feijão, né? Mas eu sei que pro dia a dia
das outras pessoas não funciona assim, né? Sim, sim. A gente vai deixar suas redes sociais na descrição, né, do vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube. E aí aparecendo as perguntas aqui, mesmo vai ser notificada, mas a gente também repassa, né, o que tiver de conteúdo. E aí o pessoal também fica aberto a seguir, né, os seus canais, tá? Porque você sempre está colocando conteúdo e um conteúdo de altíssima qualidade, né? Sempre assuntos muito pertinentes, uns mais profundos para quem né, já está no nível de entender, outros mais rasos, mas tão importantes quanto, né? Eu te acompanho sempre, então eu sei desse material. Gratidão. Então as pessoas elas podem seguir nas suas redes também, né? E participar disso. E também fica o convite para as pessoas conhecerem mais desse trabalho do movimento supra-humano, que vocês vão me ouvir falar um pouquinho mais, que eu estava até conversando aqui com a Marina para a gente trabalhar esse pacote, né, dela, do movimento supra-humano para dar mais acesso para as pessoas, né? Muita gente procura isso, nem sabe o que é, né? Nem sabe como solucionar, só fica correndo assim atrás do próprio rabo ali, né? Se sentindo infeliz. E no final tem até metodologia científica que consegue ajudar, né, as pessoas. Já deixo aí como tarefa de casa, quem estiver aqui nos vendo, né? Põe aí no papel, né? Eu costumo brincar e falar assim, põe no caderno supra-humano, né? Que vai lá? Coloca lá essas 4 áreas, né? Divide em... É só fazer o risco assim, ó, em 4 blocos e você começa a pôr igual eu intuí, né? Eu intuí dentro da sala, né? Mas você pode visualizar isso e você coloca, né? Tudo que é matéria, tudo que é emoção, tudo que é pensamento, projeto. E o quanto você tem de energia aí para pôr. Porque tem gente que tem muita energia e tem gente que não tem. Não tem vitalidade, que é aquilo que você falou. Se você não tem vitalidade, não adianta você ficar sonhando que você não vai realizar nada. Precisa gerar essa energia, precisa proporcionar. E às vezes está na alimentação, no exercício, no cuidado com a saúde, e aí vai, bom sono. Com a convivência, né? Tem gente que suga toda a nossa energia e a gente deixa, olha que beleza. A coisa de ficar cuidando da vida dos outros e não cuida da sua. É verdade. O pessoal que tem uma marquinha no trilho da janela aqui assim no braço, né? Fica só olhando a vida do outro. Sim, é mais fácil, né? É mais fácil cuidar da vida do outro do que da nossa. Por isso que eu falei que eu não sou psicóloga teórica, né? Que eu sou psicóloga prática, porque se eu estou dizendo para a pessoa que é um caminho, igual isso que eu falei agora, né? Da intuição dessa metodologia. E depois eu intuí que era para fazer esse trabalho mesmo de ajudar a expandir a consciência, né? Foi no início da pandemia, porque fazia muita meditação e aí vieram essas informações e eu comecei. Então, começar é uma coisa, dar continuidade é outra, chegar no resultado é outra. Então, assim, gente, vocês não têm noção do quanto eu passei a trabalhar depois disso. Muito mais, né? Porque é novo, então eu não tenho a demanda da tecnologia, eu não tinha demanda de falar em público, eu não tinha demanda de ir na televisão para falar, nos canais de televisão. Tudo isso eu tive que desenvolver. Vocês não têm noção do medaço, né, no primeiro momento. Mas o que sempre me consolou é que assim, eu falo, mas eu conheço bastante, então vamos lá que vai dar certo, né? E assim as coisas vão caminhando. Então isso até como motivação aqui para quem está aí camelando, que vale a pena, né? Fazer a coisa acontecer, não dá certo de um jeito, faz do outro, e vai indo até que uma hora, e com a sua ajuda ainda fica bem mais fácil. Verdade, viu? Né? Muito bom. Marina, muito obrigado de novo pela sua vinda, pela sua participação. Estamos marcando novos episódios aí com a sua participação, né? Ai, gratidão. Dando certo no nosso cronograma. É só essa introdução, né? A gente falou bastante, mas é só a pontinha do iceberg isso aí, né? É só uma introdução de todo o conhecimento que tem para trazer, né? Então já agradecer o seu tempo, a sua energia, a sua predisposição, tá bom? Estou muito feliz mesmo de você ter vindo. Para mim parece piegas, mas realmente é uma honra, porque eu encontrei a sua empresa num ápice muito legal, né? E vocês deram uma oportunidade, quando era só a sementinha ali, né? Hoje eu me sinto muito feliz e realizado, né, com a empresa que eu já tenho. E isso foi proporcionado de um apoio muito grande que vocês me deram lá no comecinho. E é realmente uma honra ter você aqui, de verdade. Nossa, eu que fico honrada pela nossa amizade, por estar aqui e por tudo que a gente pode aí fazer ao longo da nossa vida.
Então, gratidão a você, gratidão a todos vocês que estão me vendo, né? Que aí. também ocupou o seu tempo, a energia. E espero que saia daqui pelo menos com um start aí interno. Né? Isso aí. Tá bom. Muito obrigado, Ok, viu? gratidão. Muito obrigado.